salmo maravilhoso da palavra de Deus, texto de grande importância, de alimento espiritual sadio, forte, alimento espiritual completo. Esse texto, ele não é para ser lido como apenas um salmo daqueles que as pessoas têm a mania muitos têm a mania, né, de ter salmos como se fossem salmos preferidos por serem poemas bonitos, né? Todo mundo tem, por exemplo, o Salmo 23, e realmente, mas tem mensagens profundas, mensagens maravilhosas para alimento da nossa alma aqui, hoje, nesse Salmo 27, né? São 14 versículos, e nós precisamos lê-lo todo, tá? Todos eles. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora, será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espere, pois, pelo Senhor. Vamos reler juntos o versículo 14? Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amados, hoje eu quero iniciar a pregação, a mensagem, fazendo uma pergunta, assim como também eu terminarei a pregação com uma outra pergunta. A pergunta é a seguinte: sua vida, incluindo os aspectos emocionais, físicos, espirituais e relacionais, ela é sentida de que modo? Como é que você sente a sua vida nesses aspectos? Já parou para pensar nisso? Às vezes nos apresentamos com as nossas dificuldades. Então, quase sempre a gente pergunta: irmão, como vai? E quase sempre a gente é tomado, né, por um momento bem longo de queixas. E essas queixas, muitas vezes tão comuns, faz com que nós estejamos não achando explicações, ou não achando sentido, não encontrando explicações para as origens e as causas
daquilo que nos faz viver uma vida de altos e baixos. E como tem gente vivendo momentos tão díspares. Há momentos que as pessoas estão assim eufóricas, mas às vezes nós encontramos pessoas tão lá embaixo, tão para baixo, tão entristecidas, tão sofridas. Meus amados, quando eu falo de dificuldades emocionais, provações emocionais, eu estou me referindo exatamente àquilo que envolve as nossas paixões, os nossos sentimentos, os nossos amores, aquilo que afeta as nossas emoções de uma maneira geral. Por exemplo, aquilo que nos faz ficar tristes. E olha, eu não estou falando de depressão, estou falando de tristeza. Uma situação, uma palavra, um momento da vida traz tristeza. E como isso afeta a gente? Quando eu falo de dificuldades espirituais, eu chamo a atenção para verificarmos como está a nossa vida de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, a nossa vida de oração, a nossa vida de atenção e busca pela palavra, o nosso momento íntimo com o Senhor, o nosso momento de louvor, o nosso momento de culto, o nosso momento de adoração. Às vezes nós achamos que isso não é motivo para nos preocuparmos. E nós muitas vezes arranjamos tantas justificativas para não nos envolvermos com a adoração, com a santificação do nome de Deus. Muitas vezes nós deixamos a vida espiritual nossa em segundo plano. E quando eu falo de dificuldades físicas, situações que nos causam dores físicas, se as emoções afetadas são as dores da alma, as dores físicas, a doença. Uma pessoa muito próxima da minha família está muito preocupada, por exemplo. Surgiu um nódulo e o exame preliminar aponta uma grande malignidade cancerígena. Isto dá um tranco, um soco no estômago. Dores físicas, doença do corpo, às vezes ameaça de morte. Como está o nosso irmão Luiz, por exemplo, passando Covid, intubação na Covid, vários problemas pós-Covid, e agora nova internação, diagnóstico que não sai, tratamento que fica indefinido, sofrimento do corpo. Meus amados irmãos, se cuidando de tudo isso, procurando ter saúde emocional, procurando ter saúde espiritual, procurando ter saúde física, nós, nas nossas questões pessoais, torna a nossa vida já não tão fácil. Imaginemos as pessoas que não dão a mínima para estas três questões da sua existência. Como elas vivem? Você é uma pessoa preocupada com a sua saúde emocional, com a sua saúde física, com a sua saúde espiritual? Você tem esses cuidados? Quem não cuida, certamente passa a perceber a sua vida como uma vida de altos e baixos. Imprevisível. Uma vida que torna difícil sentir gratificação, alegria e prazer. Torna-se difícil sentir tranquilidade, paz de espírito.
torna-se difícil relaxar e não ficar sem dor. Há pessoas que têm tantas dores no corpo que encosta, a gente põe a mão no ombro, dá um tapinha no ombro, assim, uma brincadeira. Ai, está doendo. O que houve? Estou tão tenso. Não estou conseguindo dormir direito. Agora há pouco o irmão disse assim para mim, pastor, preciso trocar meu colchão. E ele não sabia que eu ia falar sobre isso. Preciso trocar meu colchão, eu não estou conseguindo dormir direito, tanto que minhas costas doem. Amados irmãos, diariamente, é bem verdade, nós nos deparamos com situações sob pressão e somos carregados de riscos originários surgidos nesses problemas. São as nossas finanças, a vida profissional sob ameaça, a escola para os estudantes e para os professores e funcionários, a família muitas vezes instável. Meus queridos, onde nós podemos chegar diante destas situações? Lamentavelmente, diante desse quadro, muitas pessoas buscam refugiarem-se na violência, tentam disfarçar com viagens, com hábitos, nem sempre hábitos tão saudáveis, hábitos errados, consumo exagerado de medicamentos, se automedicam, são clientes constantes de farmácias, tomando aí barbitúricos, tomando analgésicos sem fim, pessoas que se entregam às drogas ilícitas escondidas, pessoas que se alcoolizam. E seria esse o melhor caminho? Seriam essas melhores alternativas? Eu chamo a atenção para pensarmos um pouco, meus queridos, diante da realidade da vida que nós passamos e que você tem passado e que eu tenho passado, a tentarmos e olharmos com todo o amor, com todo o carinho, com todo o cuidado para a nossa vida cristã. Ou seja, buscarmos a Deus, não nos afastarmos do Senhor, não nos despreendermos da sua palavra, das suas promessas. Como se diz por aí de uma maneira comum e aplicando mesmo na forma comum da frase, chama a atenção para o irmão não perder a fé, não perder a confiança, não perder a esperança, por mais difícil que seja. O texto da liturgia lá da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, quando ele, passando por situações difíceis, o espinho na carne, ninguém sabe qual é esta realidade do apóstolo Paulo, podemos pensar em todas as hipóteses, mas não vamos ter resposta. Ele ouve de Deus as respostas às suas orações, na sua perseverança na fé, na sua confiança no Senhor, na sua esperança na graça divina, quando ele reafirma sobre Paulo, a minha graça te basta. E o poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando você está fraco, é quando você está forte. O que será que significa isso? Quando eu leio o Salmo 27, Davi, que viveu muitos séculos antes do apóstolo Paulo, Davi está vivendo a mesma situação de ser um homem provado, de ser um homem que está correndo riscos, um homem que se sente acuado diante das circunstâncias da vida. O contexto do Salmo 27 nos mostra Davi, naquele momento em que ele procura se esconder de Saul, que procura tirar a sua vida. Saul perseguiu Davi por cerca de 10 anos. Davi se esconde em cavernas, Davi se esconde no meio das pedras, das rochas. Davi é praticamente um fugitivo de Saul, um procurado pelo rei ainda Saul. Logo em seguida, Davi assume o reinado de Israel. E como um sobrevivente, como um homem que chegou a assumir o reino como estava proposto, porque ele já estava ungido quando perseguido por Saul, o reino já estava prometido a ele,
ele era o escolhido do Senhor. Nesse momento em que ele se esconde nas rochas, que ele se esconde na caverna, foge de Saul, agora como rei vencedor e bem-sucedido, Davi vem declarar: o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu sustentador. O Senhor é aquele que me abriga, a minha torre forte. A experiência de Davi, no Salmo 27, nos revela importantes lições de vida no que diz respeito a não perder a fé, a não perder a esperança, a não perder a confiança, ainda que tudo seja do contra. E para mim, na minha percepção, o salmo que mais revela a verdadeira identidade de Davi é o Salmo 27, como homem de Deus, como homem de fé. E vamos aqui considerar, Davi não era um super crente, Davi não era um super homem espiritual. Davi passou por fracassos, Davi viveu tormentos e perturbações de coração, afetando a sua fé. E por diversas vezes, Davi se queixou contra Deus. Davi chegou a culpar o Senhor pelos seus perrengues. Davi chegou a clamar, suplicar por alívio por tanto que estava sofrendo. Mas ele fez isso para com Deus. Ele se relacionou com Deus. Ele tratou disso com Deus. Davi pecou, Davi caiu como um adúltero, um homem de guerra, um homem assassino, um homem cruel. Mas ele clamou a Deus misericórdia, clamou a Deus o perdão, ele suplicou ao Senhor: me devolva a alegria da minha salvação. As circunstâncias de vida de Davi, nos mostra que ele era um homem de dores, um homem sofredor, um homem provado, um homem que passou por muitas dificuldades. Portanto, não dá para olharmos para o Salmo 27, quando ele tem um anelo, quer dizer, uma ansiedade tão grande pela presença de Deus na sua vida, como um simples poema, ou um salmo para ser visto como algo assim comum. O que se passa no coração de Davi é tocante, é poderoso, é grandioso para nos inspirar, para nos ensinar, para nos motivar também. Observemos os 3 primeiros versículos. Na primeira, como se fosse estrofe do cântico do Salmo 27, quando nós vamos observar Davi, ele ousando fazer uma declaração de confiança a Deus em meio à sua provação. O Senhor é o quê? É a minha luz. Ele é o quê? A minha salvação. Ainda que tudo esteja complicado, de quem eu vou ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Os malfeitores sobrevêm demais para me destruir. Meus opressores e inimigos, eles vêm sobre mim, mas na verdade eles é que são os derrotados, eles tropeçam e caem. Ainda que o exército de Saul esteja vindo contra eles e acampado ao seu entorno, o seu coração está firme, porque ele sabe que ele precisa fazer a sua confissão de fé. Ele precisa externar, ele precisa dizer, ele precisa assumir, ele precisa contar, ele precisa testemunhar o que ele sente, o que ele pensa, o que está dentro do seu coração. As queixas dele são grandes, as perseguições são imensas, mas a declaração de fé de Davi mostra uma importante lição para nós. Meu irmão, você, quando é tentado a só falar dos queixumes, será que você não poderia, em primeiro lugar, fazer a sua confissão de fé? Mostrar a sua dependência de Deus?
Será que, em primeiro lugar, você não poderia contar e declarar quem é Deus para você? Na segunda estrofe desse cântico, que vai do versículo 4 ao versículo 6, nós vamos observar que Davi faz um registro real da situação. Cansado de fugir, ele deseja ter um momento de descanso e de segurança. Mas onde é que ele pensa em descansar? Onde é que ele quer encontrar esse descanso? Na casa do Senhor. Olha os versículos 4 a 6. Uma coisa eu peço ao Senhor. O coral canta, né? Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Esta é a segunda lição tão grande, tão profunda que nós encontramos no Salmo 27. O aconchego, a segurança, a tranquilidade que ele tem na casa do Senhor, quando ele está em íntima comunhão com Deus, de tal maneira que ele se sente escondido, não numa caverna, como ele se escondeu de Saul, mas ele está escondido nos braços, nas asas do Altíssimo. O Senhor Deus Todo-Poderoso me acolhe, e na sua presença eu posso cantar, eu posso me alegrar, eu posso louvar, eu posso adorar. Alegria de estar na casa do Senhor, de se derramar na presença de Deus, de rasgar o coração, de abrir a alma e diante de Deus colocar todo o peso que se carrega sobre os ombros. A terceira lição, na terceira estrofe, do versículo 7 ao versículo 10. Nesse salmo nós observamos que ele está agora na continuidade, passando por um momento de grande provação íntima. Ele está com a sua confiança abalada. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim, responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei então, pois, o Senhor a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não me rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, eu sei que o Senhor me acolherá. Irmãos, nós precisamos ter muitas vezes estratégias seguras para vivermos na presença de Deus. E entendermos que há momentos da nossa vida que nós precisamos correr para os braços do Senhor, como sendo Ele a nossa única esperança. Na nossa oração, é hora muitas vezes de corrermos para Deus e recorrermos a Ele com a certeza de que Ele é aquele justo Deus, justo Senhor, a única saída, a única certeza que se pode ter. Em vez de nos entregarmos às queixas, às dores, aos sofrimentos, ao desespero, há momentos que exigem um quebrantamento de coração. O que será de mim sem Deus? Na quarta e última estrofe, do versículo 11 ao versículo 14, o Salmo termina registrando que Davi se encontra agora mais calmo e equilibrado. A ansiedade passou, a dor da alma está amenizada. E aí ele fala para si mesmo: espera no Senhor.
Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Irmãos, essas observações, elas são muito importantes, porque damos conta que Davi, o grande rei, ele não esconde a sua realidade, ele é gente como a gente, mas que preferiu continuar confiando e esperando no Senhor, em vez de se tornar um crente cínico, um crente desorientado, um crente perdido, um crente derrotado na sua fé. Ele prefere correr para Deus. Por isso aqui no texto eu vejo que ainda que nós tenhamos fraquezas, ainda que as nossas dores sejam tamanhas, ainda que as provações, as dúvidas, os medos, as tragédias sejam tão gigantescas, tenhamos em mente que Deus, Ele jamais abandona os seus filhos. Ele jamais nos abandona, ainda que fraquejemos, Ele não nos deixa. Pelo contrário, quando fraquejamos, o Senhor é a nossa força. Ele é a nossa vitória. Ele é a nossa sustentação. Ele é tudo o que temos. Por isso, é nos altos e baixos da vida que vem o desafio para todas as pessoas, para todos os crentes, o desafio de exercitar a fé e sentir a força do poder de Deus na sua vida. Esse é um momento decisivo para cada crente. Caminhar, seguir adiante. Nos anos de vida de Davi, ele aprendeu a se tornar mais resistente e mais forte. Ele passou de foragido de Saul para ser o grande rei de Israel, o mais vitorioso de todos, porque ele considerava Deus a fonte de todas as suas conquistas. A maior conquista de um ser humano é quando no momento da sua morte ele entregar a sua vida conscientemente nas mãos de Deus. Jesus Cristo nos ensina isso na cruz. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Em vez de temermos a morte, a hora da morte é a hora da entrega derradeira. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Por isso, Paulo, apóstolo, ele diz de uma forma tão impressionante: quando estou fraco, é que eu sou forte. Não é minha força física, não é minha força emocional, não é minha saúde física, é a força de Deus, a força da fé. A força que vem do Senhor para nos sustentar. O que sustentou Davi? O que sustentou o apóstolo Paulo? É a mesma força que pode nos dar sustento hoje, a graça de Deus. Os perigos e as provações do crente não diminuirão, tenha certeza disso. Há pessoas que têm experiências de êxtases muito grandes quando se convertem, quando aderem a uma vida na igreja. Eu já ouvi várias vezes as pessoas dizerem nos seus testemunhos de empolgação espiritual: agora sim, estou livre. Mas eu já vi essas mesmas pessoas que disseram isto, depois de um tempo de grande frustração, dizerem: Deus me abandonou,
fui deixado por Deus. Meus irmãos, as provações da vida não diminuem. Mesmo que se alcance segurança financeira, mesmo que se alcance seguridade profissional, mesmo que se atinja um nível de maturidade, de sabedoria, os sofrimentos, as pressões, as decepções, as provações para o crente não diminuem. Não diminui. Por isso o crente precisa descobrir como viver num padrão de dependência de Deus, de modo que o tempo passa e ele continua na presença de Deus. O tempo passa, a idade chega, a aposentadoria chega, mas ele continua vivendo na dependência de Deus. Davi nos ensina isto, quando ele afirma a sua confiança em Deus no versículo 25, mas agora do Salmo 37, 10 capítulos adiante. Olha que coisa maravilhosa. Fui moço, todo mundo sabe, né? Quem não sabe, aproveita para pegar uma caneta e grifar aí na sua Bíblia para você, quando quiser achar, saber onde está. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo e a sua descendência, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Jamais. O tempo passou, fui moço, agora sou velho. Nunca deixei de passar por provações, mas o Senhor cuidou de mim. Não me desamparou. Lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, o apóstolo Paulo, muito tempo depois, volta a falar para a gente algumas coisas interessantíssimas. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Um outro texto que eu quero deixar como aplicação final, Tiago capítulo 1. E estamos concluindo a mensagem. Tiago capítulo 1, versículo 2 em diante. Olha o que Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Peça a Deus, peça sabedoria, peça benefícios da parte de Deus, porque Ele dá graça aos humildes, Ele não resiste aos humildes. Aquele que confia no Senhor alcança da sua bondade, da sua graça. Por último, Hebreus capítulo 12, primeiro versículo ao terceiro. Portanto, também nós,
Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou oposição de pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis. Ou seja, olhem para o exemplo de Jesus Cristo. Davi, e nós podemos aprender com ele quando diz: ensina-me o teu caminho, Senhor, conduze-me por uma vereda segura. Ensina-me o teu caminho, conduza-me por uma vereda segura. Eu disse que terminaria a mensagem com uma outra pergunta. E é a seguinte: onde está concentrada a maior parte da sua desconfiança hoje em dia? Eu não falei confiança. Onde está concentrada a maior parte da sua desconfiança hoje em dia? É no governo? É no presbitério? É na empresa que te emprega? É do marido? É no marido que te trai? É na esposa que te trai? É no amigo que pisou na bola? Onde está a sua maior desconfiança hoje em dia? Seja qual for, meu irmão, desejo que você se sinta seguro nas mãos de Deus. Desejo que o irmão sinta que Deus lhe pede para abrir mão dessa desconfiança. Eu vou repetir: Deus está te pedindo para abrir mão dessa desconfiança e te chamando para viver debaixo da sua proteção. Esta é a alternativa melhor que existe. Sofre emocionalmente, sofre fisicamente, sofre naquilo ou naquela área da vida, está sofrendo espiritualmente. Entrega a Deus o seu sofrimento. Abra mão. Corra para Deus para viver em proteção. Se você tem dificuldade para entender isto, eu quero te convidar para ler com muita tranquilidade o Salmo 91. Leia o Salmo 91. Só vou te dar um aperitivo. Talvez você até o tenha de cor na mente, mas agora, dentro de tantas reflexões, você não esteja se lembrando. Mas o Salmo 91 começa dizendo assim, olha: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ele diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, Tu és o meu baluarte, Deus meu, em quem confio. É só um aperitivo para você entender o tamanho do poder de Deus, o livramento e o que mais Ele quer fazer na sua vida. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe a igreja. Saiamos do lugar comum, do alto e baixo. Sintamo-nos
fortalecidos na graça do Senhor. Seja lá a circunstância de vida que esteja passando você, corra para Deus. É tempo de correr para Deus. O futuro. Não andeis ansiosos de coisa alguma, disse Jesus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas todas Ele acrescentará. Em outras palavras, o futuro, Deus proverá. Hoje o irmão brincou comigo de manhã. De que adianta a gente rir para um irmão quando a gente se encontra com ele com alegria? A gente está de máscara e ele não está vendo. Mas eu termino esta mensagem com um sorriso nos lábios, que a máscara está ocultando, mas tenha certeza, um sorriso para te dizer, meu irmão, a maior segurança que nós temos está em Deus. Está no Senhor. Vamos cantar juntos novamente aquele cântico que foi cantado agora? Não olhe as circunstâncias. Não olho, não. Olho para o amor de Deus. O Senhor é a nossa força. Vamos cantar novamente? Aline, você pode projetá-lo, por gentileza? E com isso nós trocamos o hino 74 por esse cântico, tá bom? Convido a igreja a se colocar de pé para cantarmos juntos.